Então, gostaria de convidar a amada igreja a abrirem as suas Bíblias num dos textos, talvez, na minha simples opinião, talvez um dos textos mais atuais para falar sobre esse assunto que parece que foi escrito para hoje, mas que já foi escrito há muito tempo atrás, possivelmente mais de 2.500, 3.000 anos. Mas eu vou ler o texto e depois a gente vai apenas trazer algumas características aqui em cima desse texto. Vou falar também de forma geral para a gente perceber como as coisas às vezes não mudam. Né? É uma questão de ciclos, né? Tem coisas que aparecem, depois desaparecem, depois volta de novo com outro nome, né? As heresias são assim, né? Muitas coisas dos falsos profetas que faziam antigamente continuam do mesmo jeito, né? As pessoas sem ter discernimento sobre esse tempo continuam da mesma forma, e a gente tem que louvar a Deus porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz e já nos adverte, né? Durante tanto tempo é só a gente dar ouvidos e entender e aprender. Portanto, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta. Esse sim era profeta, né? Quase. Jeremias ou Ezequiel, um dos dois, né? Vamos para Ezequiel. Jeremias também fala, mas eu quero trazer, porque para mim Ezequiel ainda é mais claro do que Jeremias nos dias de hoje. Eu vou só ler o texto. Só lendo o texto, quem é atento das coisas que estão acontecendo, vai perceber logo que é o que acontece hoje em dia e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Ezequiel capítulo 13 é uma profecia contra os falsos profetas. Aí você fica pensando, puxa, que interessante, os profetas de hoje fazem a mesma coisa? Faz pior, né? Qual é a diferença dos profetas hoje em dia? É que hoje em dia os profetas, os falsos profetas, né, têm internet. Pior ainda, né? Porque propaga de forma mundial, né, onde eles estiverem. Antigamente os profetas tinham só a sua localidade para influenciar. Hoje em dia influencia o mundo, né? Os profetas de hoje, os falsos profetas, né, tem Instagram, tem canal no YouTube, né, prega nas igrejas, os cultos são transmitidos. Então o conhecimento se torna muito mais amplo e muito mais perigoso, evidentemente, né? Mas vamos lá. Quem nunca leu esse texto, capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Eu quero ser bem simples nessa manhã para a gente entender de fato e tirar algumas dúvidas. Todos acharam? Ezequiel 13 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem da onde? O que ele vem da onde? Do coração. Ou seja, muitas vezes, preste bem atenção, não é que o falso profeta, grande parte sim, né, faz porque sabe que é errado, porque quer ganhar dinheiro, porque quer iludir as pessoas, enfim, alguns sabem, né, o objetivo e o desejo de seus corações. Mas muitos também, eu creio, né, às vezes quer profetizar ou quer trazer palavras, né, de conforto, de ânimo, né, para levantar o astral das pessoas, para dar aquela palavra, né, que olha que palavra linda, abençoada, porque o coração dele ele quer fazer o bem. No entanto, qual é o grande problema? É que essas pessoas querem às vezes levantar o astral dos outros, dizendo assim diz o Senhor. Deu para entender o raciocínio? Dizendo, eis que eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. Agora a questão é, será que é do Senhor ou é apenas um desejo do meu coração? Entende a diferença? Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor. Verso 3. Assim diz o Senhor Deus. Olha a advertência de Deus. Ai dos profetas loucos. Tem muito profeta doido hoje, irmão? Tem ou não? Hoje em dia a internet a gente também vê um monte de coisa, né?
coisa no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente não poderia ver se não tivesse a internet, né? Mas hoje eles gravam tudo. A pessoa até coloca alguns nomes interessantes em algumas igrejas, né? Tipo candomblé, né? Mistura de candomblé com assembleia. Tem esses nomes que as pessoas inventam, né? Enfim, que você vê um culto, não parece nem um culto pentecostal. Pentecostal é uma coisa, viu, irmãos? Neopentecostal é outra coisa. Pentecostalismo, né, foi um mover de Deus dentro das igrejas tradicionais, inclusive a aliança é fruto do pentecostalismo. Na década de 60, o Pedro sabe muito bem disso, né? Quando a aliança saiu, né, da união, porque a aliança começou a crer que os dons são para hoje. Começou a mover de Deus dentro da denominação e a união era mais tradicional, mais rígida, dizendo, os dons cessaram, Deus não opera mais nesse sentido e tal, não existe esse negócio de dons, a aliança veio contra isso. Então esse é o real movimento pentecostal, de onde vinham as Assembleias de Deus, né, outras igrejas mais antigas. O movimento neopentecostal é esses que abraçam a teologia da prosperidade, a confissão positiva. É bom a gente explicar, né, para ficar mais clara essa situação. Exatamente, deturpação do verdadeiro Pentecostes, né? Nós cremos como aliança nos dons, cremos ou não? Que são para hoje ou não? São, a gente só não crê nessas deturpações que as pessoas fazem por aí, que não tem nada a ver com o Evangelho e muito menos com o poder de Deus. Concorda, irmãos? Amém? Então, coloque isso na sua cabeça, né? Qual é o problema aqui? Eram os profetas ou eram as profecias? Não. O que Deus adverte aqui é contra os falsos profetas. Como existe hoje, falsas pregações, falsos evangelhos, falsas mensagens que não têm nada a ver com o evangelho puro e simples de Jesus. Portanto, acompanhe comigo. Verso 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem o quê? Sem nada ter visto. A pergunta é, acontece isso hoje ou não? O cara não viu nada, mas ele diz, olha, Deus, isso aqui, irmão, está direto na internet. Se vocês assistem, né, essas coisas, eu fico assistindo todo tipo de besteira para poder, né, ampliar também o meu conhecimento. Né? Como diz aqui, olha como o profeta Ezequiel é claro. Olha, segue o seu próprio espírito. Isso aqui não é espírito, é maiúsculo, sua própria alma, seu próprio sentimento, não é? E sem nada ter visto. Às vezes, quando você vê e assiste esses cultos, as pessoas dizem assim, eis que, quando eu olho para você, eu vejo uma cachoeira. Deus está mostrando na sua vida, né, sei lá, um rio de lágrimas. Então, Mancorme está no mistério ali. Olha, Deus está me mostrando. Então, quando a pessoa já vem assim, Deus está me mostrando, né? Tem que ter muito cuidado. Porque são coisas que a pessoa não viu, mas segue o seu próprio espírito para poder, às vezes, né, dominar a pessoa. Isso acontecia direto e até hoje. E hoje em dia é o que mais a gente vê. Eu estou vendo na sua vida, né, não sei, um fogo. Tem um camarada que é muito engraçado, é Lúcio, é um humorista, não sei se você sabe quem é. É Lúcio o nome dele. Que ele faz Todo Mundo Odeia o Crente. Já viram isso? Não, que ele faz paródia do Todo Mundo Odeia o Cris. É muito interessante. Aí tem algumas postagens dele que eu gosto de assistir, que ele posta sobre os profetas do óbvio. Já viram isso? Olha, Deus está me mostrando, tem alguém aqui que está com dor de cabeça. Deus está me mostrando, tem alguém aqui, né, que está querendo viajar, está planejando uma viagem. Achei engraçado que um dia ele diz assim, preste bem atenção. Deus, eu estou vendo aqui que tem alguém aqui que está precisando de dinheiro. Aí ele diz, Ei, Marcos, aí ele disse, não, todo mundo pode baixar a mão, é só uma pessoa que Deus está mostrando. Eu morro de rir com as coisas dele, sabe? Porque ele usa humor
para mostrar esse tipo de besteira que existe por aí, entendeu? Então são profetas do óbvio. Meu irmão, quem não está precisando de dinheiro? Quem não pensou em viajar esse ano? Entendeu? Quem muitas vezes está com dor de cabeça dentro da igreja? Então são coisas óbvias que as pessoas usam a dizer, eita, olha, Deus está falando para mim. Então a pessoa, entendeu? Em vez de entender o que a Bíblia diz, não. Ele quer ir para a igreja onde tem esses profetas que dizem, né, o óbvio. Aí ele sai da igreja dizendo o quê? Deus falou. Vamos lá. Eu nem comecei, já estou adiantando o negócio aqui. Vamos lá. Isso aqui já está escrito. Verso 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Isso acontece. Então vocês não se prepararam, vocês não estão prontos, vocês não colocam muro dessas coisas, vocês estão livres e abertos para receber tudo. Entendeu? Verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse. Presta atenção, irmãos. Olha, Pedrinho. Verso 5. Isso aqui é fantástico, né? Olha, verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse. O Senhor disse quando o Senhor os não enviou. O Senhor não enviou. E o pior, espera o cumprimento da palavra. Estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Essas pessoas dizem coisas mentirosas e ainda espera que Deus cumpra. Tem isso, não tem isso ou não? Aí se Deus não cumpriu, de quem é a culpa? É de Deus? Não, a culpa é do homem, que não creu, que não exerceu sua fé. Entendeu? A culpa nunca é do profeta. Pode prestar atenção. Não é o profeta que errou, foi a pessoa que ouviu, que não teve fé para que a coisa acontecesse. Vamos lá, irmãos. Tem muita coisa. Continuando. Verso 7. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, sendo que tal não falei? Hã? Então, ontem mesmo estava escutando uma live de uma mulher. A mulher tem não sei quantos mil, mais de 800 mil seguidores. Muita gente. Se não me engano, está com mais de 1 milhão agora. Não olhei ontem não, mas no tempo que eu vi, ele está com mais de 800 mil. Ela faz umas lives e diz direto, né? Olha, o Senhor me disse, o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo. Aí as pessoas acreditam que é realmente Deus falando. Entendeu? Tem uma live de uma mulher de João Pessoa, que eu não vou dizer o nome e tal. Uma live que eu vi um dia desse, uma live de oração. Olha, coloque seu nome e não sei o que e tal. Tinha umas 15 mil pessoas ao vivo. Ao vivo. Olha por isso, e não sei o que. Eis que Deus me disse, eis que eu estou vindo, eis que não sei o que. É o que diz aqui, ó. Adivinhação mentirosa e visão falsa. Eis que te digo, Deus está me mostrando. E aí, irmãos, as pessoas começam a dar crédito a essas coisas. Aí no meio da live ela faz o quê? Está aqui meu Pix. Manda um Pix aí para você abençoar esse ministério que tem abençoado muita gente. E sabe o que é pior? O povo dá. É ou não é? Uma vez eu estava conversando com meu cunhado, acho que eu já disse aqui, Juninho. Ele estava numa dessa live, ele conversando comigo, ele disse, olha, a mulher aqui da live disse que, né, disse que se eu mandasse um Pix, ela ia revelar umas coisas para mim. Aí ele disse, olha, eu disse, revela aí. Aí ele disse umas coisas que não tinham nada a ver com a vida dele, entendeu? Aí se você quiser saber o que Deus mandou dizer agora, se você quiser saber o que Deus me revelou agora, manda um Pix.
Foi que mandou, meu amigo? Enfim, é assim que acontece hoje em dia. Agora eu pergunto, aí você faz, por exemplo, uma live, no tempo da pandemia mesmo, a gente fazia uma live do culto, não é? Aí dá 20 pessoas, 15 pessoas. Porque a pregação do evangelho, para muitos hoje, virou, como Paulo já tinha dito, né, coceira nos ouvidos. Ninguém quer ouvir um estudo da palavra, uma ministração da palavra, uma exposição bíblica. É assim ou não é? Mas se disser, essa é a live da revelação, e hoje em dia, irmãos, é pior que as pessoas são tão bestas assim, nesse sentido, né? Tão abobalhadas, tão idiotizadas, que as pessoas hoje em dia têm uma moda agora de revelar CPF. Já viram isso? Revelar identidade, revelar CPF. Para que isso? Aí você falou bem, exatamente. As pessoas querem ouvir o que elas gostam de ouvir, não o que elas precisam ouvir. Esse é o problema. A maioria, o Pedro falou mesmo, a maioria dessas pessoas que estão ouvindo é pessoa dentro das igrejas. Não é pessoa que não é crente, não. A maioria são pessoas dentro das igrejas. Entendeu? No afã de Deus vai falar, cuidado com isso. Vamos lá, deixa eu continuar, que você começa a conversar, a hora vai-se embora. Vamos lá, onde eu parei? Verso 7. Verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Olha que palavra, irmãos. Eu sou contra vocês que inventam essas coisas. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém ou não com isso? Então essas pessoas vão enganar muita gente, vão tirar dinheiro de muito besta, vão ficar milionárias, mas no dia do juízo a ira de Deus vai cair sobre elas. Isso é muito sério. Verso 10. Visto que andam enganando, se enganando quem? Anda enganando quem, irmãos? Verso 10. O povo. O povo anda enganado, o profeta Oséias já vai dizer, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Vamos lá. Anda enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas, e quando se edifica uma parede, e os profetas acaiam. Em outras palavras, é só superficial. São mentirosos. Diz que você vai ter, que você vai ganhar, que você vai... Mentira. Entendeu? Verso 11. Dize aos que caiam, dize aos que acaiam, a parede, né? Que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irrompereis. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a cal com que a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei, irromper o meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. É como Marcos estava dizendo, profetas que profetizam o que as pessoas querem ouvir. O que é que eles querem ouvir? Ah, sua vida vai ser de paz, vai ser só bênção, né? Deus está preparando algo para ti.
Deus vai te dar vitória. É só bênção, entendeu? Não, irmãos, preste bem atenção para você não me entender mal, né? Não quer dizer que Deus não possa te dar paz, não é verdade? Que Deus não possa te dar vitória, que Deus não te cure, que Deus não te abençoe, que Deus não te faça prosperar. Deus pode fazer isso? Pode ou não pode? Claro que pode. Qual é o grande problema? É eu usar o nome de Deus para prometer algo que Ele não mandou. Isso é muito sério. Então vamos lá. Para finalizar aqui esse texto, depois eu vou entrar aqui nos versículos mais específicos. Contra as falsas profetas ou profetisas. Quantas falsas. Então, tem falso profeta? Tem. E tem falsa profetisa também? Tem, irmãos? Hoje em dia? Será que tem mesmo? Tem, irmão. Olha o que Deus diz sobre as falsas profetas. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véu para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Presta atenção, irmão, nesse texto. Estão entendendo esse texto aqui ou não? Que é isso, missionária Rosilene? Vou ler de novo, verso 18. Diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Olha que palavra. São caçadoras de almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Pastor, o que é que significa isso? Diz alguns comentaristas, naquela época existia as profetisas que faziam tipo objetos consagrados. Pulseiras, amuletos, entendeu? Coisas para a mão, touca, véu para a cabeça. E colocavam um poder nesses objetos. Isso acontece hoje em dia? Hein, Pedrinho? O que é que você acha? As consagrações que as pessoas fazem por aí, né? Isso é uma crença, irmão, antiga, chamada animismo. Que acredita que todo objeto tem uma alma, uma ânima. Entendeu? Tem uma coisa naquele objeto que vai emanar, que vai fluir, que vai lhe abençoar de alguma forma, que aquele objeto, você andar com ele, se for consagrada por uma profetisa, pronto, aí é poder demais. Então, pessoas que creem em objetos consagrados. Agora, por que as profetisas fazem isso? Deus é claro. Primeiro, para fazer errar o povo. E segundo, para dominar o povo. Meus irmãos, o que há hoje em dia de pessoas dominadas pelos falsos profetas e pelas falsas profetisas, não está no gibi. São pessoas dependentes dessas pessoas. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? Tem igrejas por aí, prestem atenção, que determinados pastores, apóstolos, profetas da igreja, eles exercem um poder nos seus membros de tal forma que o membro, até para viajar, tem que pedir permissão ao profeta. Tem isso ou não, Petrônio? Ah, eu preciso viajar. Não, tem que ligar para o meu profeta para saber se eu estou autorizado a viajar. Se o caminho está livre, se Deus já abriu os caminhos, se não vai acontecer nada. E ai dele, se o profeta disser, não vá. Aí o cara, se teimar, inventa de ir, leva uma topada. Olha, tá vendo? Fui desobediente. Porque o profeta disse que não era para eu ir. O que é isso? É dependência psicológica, emocional. Isso é um abuso que se chama abuso espiritual, é isso.
Meus irmãos, você é livre para em Cristo ser quem você é. Entendeu? Você pode ligar para o pastor para dizer: pastor, ore por mim, eu estou indo viajar, amém? Pode se fazer isso ou não pode? Pode. Agora, o pastor é quem determina o que você tem que fazer? É complicado, não? Não tinha mais sossego, não. Enfim, mas tem hoje em dia tem muito disso. E é uma doutrina que muitos têm propagado. A gente não falou sobre isso e não vai falar. Hoje à noite eu vou falar sobre a questão do poder das palavras. Mas tem muito isso da questão da chamada cobertura espiritual. Já ouviram falar disso? Cobertura espiritual. Vocês estão debaixo da minha cobertura. Então eu, como um profeta, né, vocês estão debaixo da minha cobertura. Vocês não podem fazer nada se eu não autorizar, se eu não determinar, se eu não permitir. Aí tem crente até para namorar, o pastor permite. Tem um absurdo. Eu vi um dia desse, não lembro bem qual foi, desse negócio de cobertura espiritual, que o camarada tinha tanta dependência emocional do pastor, que um dia o pastor viajou e ficou sem comunicação, esse crente ficou perdido. Porque não sabia o que fazer num dia. Porque não tinha um contato do pastor para dizer o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Irmão, isso é o quê? Isso é escravidão. Você depende do pastor, ou você depende de Cristo? Você depende da palavra do profeta, ou você depende da palavra de Deus? Está entendendo a diferença? Você depende que o pastor determine alguma coisa, ou você crê que Deus é quem guia os seus passos e quem te protege na tua caminhada, no teu dia a dia? A gente depende do pastor para instrução, né, para oração, para visita, para muita coisa. Mas para essas coisas, irmãos, a gente tem que depender só de Cristo, só da sua palavra. Se você não entender isso, e tem muita gente que não entende isso, vive a vida escravizada. Ou não é? Sem liberdade em Cristo. Vou ligar para o pastor, né, para saber se eu posso usar, né, essa roupa colorida hoje. Se eu posso usar, vou ligar para o pastor, sabe se eu posso pintar meu cabelo. Meu irmão, sai disso. Isso é escravidão. Aí o que é que acontece? Essas falsas profetisas dominavam as pessoas. Entendeu? Vendia os amuletozinhos. Eu fico me lembrando dessas coisas, né? Vendia amuletos. Aí eu fico pensando, tem gente hoje em dia lucrando com amuleto gospel ou não? Tem ou não tem? Isso é feitiçaria gospel, irmãos. Tenham cuidado com essas coisas. Como eu já disse esses dias, desse aqui no culto, esses dias eu vi uma pessoa, né, falando sobre a questão de ungir determinadas coisas e tal. Agora me lembrei o negócio exato. Eu já falei aqui, quem não estava vai escutar, né? Determinada pessoa estava pregando, né, que tinha tido uma visão. Deus me deu uma visão, e de madrugada, e eu não consegui dormir, porque isso impressiona crente. Entendeu? Os crentes ficam todos impressionados, né? Pai, fulana, olha, passou a noite em oração. Era igual um pastor antigamente que cantava, né? Não, que cantava, não, pregava. Enquanto os pastores dormem, eu estou orando. Entendeu, Max? Aí eu dizia, e enquanto você vai dormir, eu estou orando. É ou não é? Porque uma hora ele vai dormir, ou não vai? Entendeu? Quando a gente dorme, ele ora. E quando ele dormir, a gente ora. Qual é a diferença? Entendeu? É porque ele dizia assim, eu estou de madrugada, me sacrificando. Que tem essas coisas também. Vamos ser sinceros, eu não tenho esse negócio no meio dos crentes. Né? Oração de madrugada, né, é mais poder e tal. Não, é uma forma de vocês consagrados, de estar mais a sós, né, de ter a fila é menor, de madrugada a fila é menor, né, como tem um hino. E essa pessoa está dizendo assim, irmãos, né, olha, Deus me deu essa revelação, e se você não fizer, né, o anjo da morte vai passar na sua casa. E qual era a revelação, Pedrinho? É que Deus me disse, né, que a gente precisa pegar. Ele diz assim:
quando eu estava orando, pedi a confirmação de Deus. Aí o crente fica mais impressionado com essas coisas, né? Olha, Deus confirmou. Então, não pode ser mentira. Confirmação, Deus me confirmou. E eu vi, né, uma garrafa de vinho ali, aquele suco da ceia. E Deus me disse que é para todo crente comprar esse suco da ceia. Acho que ela fez alguma sociedade com... esse suco da ceia, porque você tem que ungir as suas portas, né? Unge as portas, a janela da sua casa com suco de uva, porque quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar na sua casa. Eu fiquei impressionado com essa visão e tal. Aí eu fui ler os comentários, né? Aí tem uma mulher dizendo assim: ai, ontem eu não consegui dormir, escutando essa irmã. Aí agora, alguém sabe dizer onde é que consagra o suco? Aí eu disse: não aguento escutar um negócio desse não, né? Aí eu comentei embaixo: minha irmã, dorme em paz, isso é macumba gospel, não creia nessas coisas. Eu botei assim, tá lá. Aí tem uns que concordaram, outros discordaram. Tá lá, isso é macumba gospel, né? Isso é você crer em coisas inanimadas. É melhor você tomar o suco, faz muito melhor para a sua saúde, em vez de jogar nas portas. É ou não é? Não, irmão? Suco de uva é bom, faz bem para o coração. Mas o que é que eu estou dizendo com isso? Que as pessoas creem hoje em dia em qualquer bobagem. E se alguém disser: Deus me falou, Deus me revelou, Deus confirmou, eu ouvi isso, eu estou vendo, aí as pessoas endoidecem. Não quer saber se é bíblico, não quer saber se de fato é de Deus. Infelizmente isso acontece. É isso aqui. Aí essa pessoa faz uma live, aí fica, né, os abobalhados que não lê Bíblia, tudo apoiando e mandando pix. Isso tem alguma coisa a ver com o evangelho, irmão? Tem não, irmão. Vamos lá. Verso 19. Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matares as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Está diferente hoje em dia isso? Exatamente. O próprio povo de Deus começa a se afastar de Deus, começa a crer em besteira. Acontece, vai acontecer e vai acontecer até a volta de Jesus. Mas vamos lá. Preste atenção, irmãos. O povo, meu povo, escuta mentira. Até hoje o povo de Deus escuta mentira e acredita como se fosse verdade. Vamos lá, verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou contra os invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves. Olha a expressão que Deus usa, irmão. Quer dizer que usa aqui. Olha, presta atenção. Eu contra os vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves. Almofada. Interessante. Ou seja, é o que envolve. É como o quê? Como vocês que é menino de sítio, que eu já fui também, embora morasse na rua, mas eu ia para o sítio com minha avó. Menino de sítio, para caçar passarinho, faz o quê? Não sei hoje em dia, né? Que hoje em dia o menino nem vai mais atrás dessas coisas, né? É tudo com o celular dentro de casa. Mas antigamente a gente não tinha o que fazer, ia para o sítio fazer o quê? Caçar passarinho, ou então matar calango. Você já matou calango? Já não? Quem matou calango na vida? Olha, irmão Jair sabe o que eu estou falando? Meu irmão tinha com a balinheirazinha, ó, e aí meu amigo matar calango, com as balinheiras. Olha que malvadeza, né? Matando os calanguinhos, que faz bem para a natureza, né? Tá vendo como o pastor é mau? Já matei coelho, já matei calango. Olha, você é esperto, lembrando do tempo que matava calango. Pegou muito calango.
Faz tempo isso, faz não, Jair? Hoje em dia o menino sabe o que é isso não, o menino sabe o que é essas coisas não, entendeu? Matar calango no sítio é bom demais, mano. A gente saía, eu e meu amigo saía cedo matando calango, aí quando dava fome ia pra casa comer. Matar passarinho, não. Mas a gente não comia calango não, entendeu? Ia pra casa comer o almoço. Tem que ser bem explicado, não é isso? Eu nunca comi calango não, viu? Comi coelho, calango não. Enfim. Não, eu comia não. Passarinho, ia caçar passarinho. Hoje em dia, ninguém sabe o que é isso não. Aí você tem uns que prepara o quê? Um alçapão. Não é assim que chama? Como é que chama aqui? Alçapão mesmo, né? Você botava a armadilha, né? A comida lá, para o passarinho ali. Aí você puxava, prendia o passarinho. É a mesma expressão que Deus usa aqui para as falsas profetisas. Elas estão armando arapuca. Tem um lugar chamado arapuca, né? Estão armando arapuca, crente abobalhado. Você vai para comer essas coisas, termina sendo o quê? Preso por essas coisas. Olha a expressão como é interessante. É ou não é? Olha. Caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, saltarei livres como as aves as almas que prendeste. Deus está dizendo, eu vou libertar essas almas. Vou libertar essas almas para que elas não creiam em vocês. Verso 21. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso para que não se desviasse do meu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações, livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Que Deus, né, guarde nossas palavras, guarde no nosso coração essas palavras que nós ouvimos, para que não sejamos enganados. Agora, para que a gente saia daqui com pelo menos uma visão geral, tudo que eu falei aqui, tudo ok, né? Deu para entender? Nenhuma dúvida? Não? Muito bem. Como é que Deus tratava os falsos profetas no Antigo Testamento? Qual era a lei que trata sobre os falsos profetas? Como é que Deus determinava que deveríamos viver com os falsos profetas? O que é que se deveria fazer com os falsos profetas? Ouvi-los? Escutar a pregação deles? Ser alimentado por eles? Agora abra sua Bíblia, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. E aqui eu vou ler algumas referências, para a gente encerrar com essas informações na cabeça. Deuteronômio capítulo 13. Versos 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 13, versos 1 ao 4. E agora? Vamos acharam? Olha o que diz. Marque bem esse versículo aí. Se puder, até marque na sua Bíblia com a caneta. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, aí veja bem o que diz o verso 2. E suceder, ou seja, e acontecer o tal sinal ou prodígio que te haver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. O que é que diz o verso 3? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Preste bem atenção, o que é que Deus está dizendo aqui?
que tem falso profeta, que vai profetizar e vai acontecer. E agora? Vivenciar, exatamente. Não. Hoje em dia não. É verdade. Vamos lá, irmãos. E agora? O que acontece? Preste bem atenção. Deus está dizendo assim, preste bem atenção, irmãos. Para se reconhecer um falso profeta é fácil. A sua profecia não se cumpre. Amém? Amém. Agora, e quando essa profecia se cumpre? Deve-se analisar o quê? O objetivo dessa profecia. Está me levando a quê? A abandonar Deus? A não dar ouvido à palavra de Deus? A sair da igreja? A abandonar os irmãos? A fazer o que não se deve fazer? Quando se afasta de Deus, mesmo que se cumpra, Deus está dizendo, não obedeça esse falso profeta. Porque Deus está provando vocês, para saber se realmente vocês amam a Ele, ou amam as coisas que os profetas estão prometendo. Olha que coisa interessante isso aqui. É ou não é? Então até nisso se deve ter cuidado. Não, mas o que fulana falou se cumpriu. Mas o que fulana falou e se cumpriu está de acordo com a palavra? Agora eu me lembrei de um caso extremo, né, que um pastor estava comentando. Diz assim, uma vez, numa igreja, uma profetisa se levantou. Isso aqui é interessante, viu, Max? Se levantou na igreja, aí apontou para o irmão que era casado. Aí disse, irmãos, Deus está me dizendo, sempre usa o nome de Deus, né? Deus está me dizendo que o senhor deve se separar da sua mulher. Porque Deus está me dizendo que o senhor tem que casar comigo. Que aconteceu isso? Não. Foi nada. Mas o que eu disse foi longe, foi daqui não, nem conheço. Aí foi para o de São Paulo. Mas aconteceu aqui mesmo. E ainda tem gente que está ouvindo, né? Aí o casal, eita, Deus mandou, vamos separar. E separaram. Para o cara casar com a profetisa. E aí, irmão? É de Deus? É Deus purinho? É o diabo purinho. Entendeu o que é que está dizendo aqui? Cuidado. Entendeu? Nem tudo que a pessoa diz é de Deus, ou Deus mandou, é verdadeiro. Aí como é que se tratava? Verso 5. Esse profeta, ou sonhador, será morto. Olha como é que Deus tratava, irmão. Será o quê? Morto. Pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Como é que Deus quer que a gente haja com os falsos profetas? Elimine. Hoje em dia, claro, não é matar, né? Mas você pode matar para você, eliminar para você. Nunca mais escute. Entendeu? Morreu para mim. Esse era como Deus tratava a questão. Eu me lembrei, Pedrinho falando, lá em Esperança, que é a minha terra. Lá em Esperança teve um casal de uma igreja, que uma profetisa se levantou e disse, Deus está me dizendo que Deus prometeu você a você. Deus está confirmando, Deus prometeu você a você. Vocês têm que se casar. Aí o casal abestalhado. Eita, Deus mandou. Um não conhecia o outro. Entendeu? Não sabia. Mandou. Com 3 meses, não. 2 meses casaram. Fizeram tudo. Não, é Deus purinho. É Deus purinho, é Deus purinho. Casaram. Com 3 meses, estava pedindo divórcio.
Já, 30 dias. Aí eu fico pensando, que Deus é esse que diz uma coisa, né? E depois ele mesmo se enganou. Não, ele estava enganado. Porque dar ouvido a essas coisas, irmãos, é muito perigoso. Esse camarada lá, do Enguerrado Esperança, eu conheci ele, não sei que fim levou, não sei se está casado de novo, mas separou mesmo, 3 meses casado, não aguentou, separou, disse, homem, pelo amor de Deus, não aguento essa mulher não. Homem, que mulher complicada e não sei o que, não aguento não, vou me separar, e separaram. Enfim, é de Deus? Não é de Deus, irmãos. Aí a pessoa vê que quebra a cabeça, né? Se esborracha, aí depois diz, porque Deus não me falou. Deus falou, você foi quem não viu. É ou não é? Vamos lá. É assim que acontecia. Agora, Deus denunciou os falsos profetas, como a gente viu aqui também em Jeremias. No Novo Testamento, os falsos profetas tinham muitos também. 1 João capítulo 4, verso 1 vai falar sobre isso. Muitos falsos profetas vão surgir. Vão surgir e cada época tem os seus falsos profetas e tem também os seus falsos cristos. Cristo já falou sobre isso. É ou não é? Chamado anticristo, o apóstolo João chamava. Os anticristos. São muitos. Mateus 7, verso 15, Paulo vai dizer que são pessoas, são lobos vestidos de peles de ovelhas. Paulo, por exemplo, feriu um com cegueira, que ele chamava Bar Jesus, em Atos capítulo 13, verso 6 e verso 11, você lembra disso? Paulo feriu esse falso profeta. Jesus também disse que muitos falsos profetas iriam surgir e o pior, iriam realizar muitos milagres. Vamos ver isso? Mateus 24, abra aí por favor. Mateus 24, 24. Olha que coisa interessante. Mateus 24, 24. O que é que diz Mateus 24, 24? Olha aí. Porque surgirão falsos cristos, messias, né? Prometidos, ungidos, falsos vão surgir. Tem surgido ou não? Falsos cristos? O Brasil tem o seu Cristo. O Brasil tem um Cristo, né? Lembra dele? Mas aí ele está morando em Brasília. Já faz um tempo que ele está morando em Brasília. Já viram o Henrique Cristo? Meu pai. Ficou chateado, né? Mutaram o Cristo. Olha, vem que malvadeza. Henrique Cristo é o Cristo brasileiro, né? E tem gente que segue um camarada desse, né? Diga, Petro. Não. Quer dizer que não é possível. Ele está dizendo que a disseminação, né, a propagação desses falsos cristos vão ser tanto que, se fosse possível, ou seja, o limite os escolhidos não serão enganados. Mas se fosse possível, eles seriam, se eu não guardasse os escolhidos, entendeu? Ou seja, vão enganar tanta gente que, se os escolhidos não fossem guardados, eles seriam enganados também. Porque os escolhidos não podem ser enganados, né? O espírito do erro vai para aqueles que não são escolhidos. Então preste bem atenção. O que é que está dizendo aqui? Surgiram muitos falsos cristos. Se você tem uma série na internet que fala sobre isso, né? A questão do... Eu esqueci o nome. Eu assisti todinha, eu estou, em vez de quando a gente assiste negócio de seita, religião, a gente gosta demais. Aí a gente começa a assistir como se tornar um falso profeta, um negócio assim, a série da Netflix. Procure, você vai encontrar. Se eu colocar falso profeta, vai achar algumas séries interessantes. Tem umas seitas na Coreia. Coreia do Sul, né? Evidentemente. Tem umas seitas na Coreia terríveis. Tem um camarada lá, né, que ele se intitula a reencarnação de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, olha, milhares de pessoas seguem ele. Milhares, não é brincadeira não. Todo tipo de desgraça você vai encontrar nessas seitas, e essas e tantas que existem por aí. Falsos cristos sempre vão aparecer. Tem gente que adora pregadores, adora líderes de seitas, como se eles fossem o próprio Cristo. Né? Ah. Eu vi essa, eu vi. Com o Danilo Gentili. Foi quando eu tinha. Meu irmão foi muito esperto dele, foi não? Danilo disse, vamos tomar um vinho, bora? Aí botou um copo d'água. Aí o Henrique disse, oxê, é água, né? Aí Danilo disse, dê seu jeito. Você não é o Cristo? Então é só transformar água em vinho. Entendeu? Muito, muito inteligente. Enfim, eu me lembro que antigamente eu assistia algumas coisas e vi uma reportagem de Henrique Cristo. E aí, olha, preste atenção à cegueira das pessoas. Um camarada foi entrevistar um dos seguidores de Cristo, desse Henrique Cristo, né? Disse, me diga uma coisa, como é que você sabe que ele é realmente o Cristo? Sabe, porque eu me teletransportei. E você diz, não, deve ser um idiota. O cara era engenheiro. Engenheiro civil, só para você ter ideia. Eu me teletransportei na época de Jesus. E eu ouvi a voz de Jesus. Aí quando eu escutei a voz de Henrique Cristo, era a mesma. olha a base que a pessoa tem para seguir Henrique Cristo. Entendeu? E tem as Henrizettes também, que as discípulas, né, que fizeram muito sucesso na internet, depois que, né, negócio de live, começaram a fazer em casa. Aí as mulheres, as moças que seguem Henrique Cristo, né? A Henriquettes, não sei como é que chama. Acho que é isso. Negócio assim, né? Aí começaram a dançar, fazer aquelas paródias, né, de músicas internacionais, músicas conhecidas, falando sobre Henrique Cristo. Aí bombou na internet, se popularizou. Enfim, é uma comédia. O pior são outros cristos, como por exemplo, a cegueira, irmãos. Por isso que a gente tem que dar graças a Deus quando Deus abre o nosso entendimento para a simplicidade do Evangelho. Tinha uma igreja chamada Igreja da Graça, que era em Porto Rico. O camarada aqui, o nome dele era Jesus, Jesus de Miranda, negócio assim. José Jesus de Miranda. Ele se intitulava A Reencarnação de Cristo. E esse camarada começou a pregar isso, né? E ele começou a pregar e muita gente seguiu ele. Até no Brasil tem seguidor desse camarada. Só que ele começou a ter problema com álcool e teve cirrose e morreu. Os discípulos dele, por incrível que pareça, ele ficou num caixão 3 dias, porque os discípulos dele acreditavam que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Diga aí, a cegueira religiosa o que faz? Aí ele não ressuscitou. Aí o que aconteceu? A seita acabou? Não. A mulher dele assumiu o lugar, dizendo que ele lá meu irmão, tem que ser muito beijo para acreditar num negócio desse. Que ele lá do céu deu uma revelação para ela, dizendo que ela ia ser agora a reencarnação de Jesus, que ia continuar a obra que Deus tinha começado na vida do marido. Dá para acreditar num negócio desse? E tem gente que acredita. Não é incrível isso? Cegueira religiosa. Bem, o que Jesus diz surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Preste bem atenção, irmãos. O que Jesus disse aqui é o quê? Eles vão operar sinais mentirosos? Não. Em muitos lugares tem sinais mentirosos, né? Tem determinado pregador
que eu não vou dizer o nome dele aqui, já foi investigado e tudo mais, determinado pregador que ia para o ginásio e ele contratava pessoas para se fingir de paralítico, de cego, entendeu? Eu já vi o testemunho de uma pessoa que disse, não, eu ganhei 300 contos para me fingir de aleijado em tal igreja. Porque quando o pastor ia orar por mim, eu me levantava, os irmãos iam, né? Um grande milagre, e iam dar dinheiro. Só isso. Entendeu? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que vão existir falsos cristos, falsos pregadores, que vão realmente operar grandes sinais e prodígios. Para quê? Qual é o objetivo? Para enganar. Se possível fosse, entendeu agora? Até os escolhidos. Mas eles não serão enganados. Ele está dizendo que o grau vai ser tão cego, o grau vai ser tão grande, melhor dizendo, né, que a multidão que vai ser enganada vai ser enorme. Menos os meus escolhidos, que eu sei quem eles são. Mas haverá a fé, né, dentro daqueles que são escolhidos de Deus. Mas que o declínio vai ser muito grande. Entendeu? Como a questão da apostasia também vai ser muito grande. Né? Muitos vão abandonar a fé. Mas aquele que realmente Deus salvou, que é o escolhido, não abandona a fé. Né? Tem uns que parecem ser, mas não são. Não é assim? Então, portanto, e eu vou encerrar com isso aqui. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Portanto, irmãos, essa simples mensagem desta manhã é para que nos sirva de alerta também. Tem muitas pessoas sendo enganadas por falsas mensagens, falsos pregadores, falsos profetas, e você que conhece o Evangelho tem todo o dever de ensinar essas pessoas. Creia em Jesus, não creia em homens. Abra o seu coração para o Evangelho, não para a doutrina humana, porque isso vai matar muita gente. Uhum. Isso é a questão da apostasia. Eu tinha um camarada que era muito amigo meu, que estudava comigo no seminário, né, que parecia que o cara ia ser um grande pregador e tudo mais. Tá. Aí começou a se envolver na faculdade com filosofia. Aí, ao invés do Evangelho, né, e das doutrinas bíblicas influenciar a mente dele, ele foi para o outro lado. A filosofia humana começou a influenciar a mente dele, a ponto de ele começar a descrer no Evangelho. E começar a questionar tudo e tal, e porque filósofo tal e tal. Então ele começou a ser mais humanista do que biblicista, podemos dizer assim. Aí deixou a fé, abandonou. Islâmico. Eu me lembro. Me lembro demais. Foi esse pensamento, eu me lembro. Foi?
Não sabia nem que ele estava vivo ainda, que já faz tempo isso. Não lembro demais. Lembra, tem um professor também em Campina Grande, pai. Neemias Marinhe. Não sei se tu lembra desse Neemias. Já ouviu falar desse? Já faleceu já. Neemias Marinhe. O cara era pastor presbiteriano, começou a virar a cabeça, desmantelou-se de vez, e são muitos assim. Tem o pastor João Flávio Martinez, que é do CACP, que é um negócio de pesquisa cristã, de seitas. Ele o defeito dele é ser arminiano, mas isso aí é nada não. Mas muito bom na área de seitas, adventista e tudo mais. Fala de muita coisa. Ele tem muito material, muita palestra, enfim. O canal dele tem mais de 100 mil inscritos. Aí ele estava contando certa vez que um casal de missionários, se não me engano, batistas, foi evangelizar em determinado local de país que tinha a sua maioria muçulmana, né? Aí no primeiro ano mandaram o relatório para a junta de missões, no segundo ano mandaram, no terceiro ano começou a demorar o relatório, começou a demorar, não mandaram mais, no quarto ano não tiveram mais notícia desses missionários, aí a junta mandou outros missionários para lá. Quando chegou lá, os missionários que tinham sido enviados tinham se convertido ao islamismo. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Foram para evangelizar o muçulmano, se converteram para o islamismo. Exatamente, é verdade. O que o Perito está falando é sério. De igrejas sérias, que pregam o evangelho, boas doutrinas, mas apostasia. É outro assunto também interessante, né? Os apóstolos da fé. E quando Deus envia, como Paulo vai dizer, o espírito do erro, para esses não tem mais esperança, não tem mais chance, né? Começam a blasfemar do Espírito de Deus, né? Então, para esses apóstatas é que não se convertem mais, serão condenados eternamente também por isso. Uhum. Isso. A blasfêmia do Espírito Santo é quando você chega a um grau tão grande como um apóstata, né, de você renegar a fé que antes você cria ou defendia, você chega num grau tão grande que não tem mais volta. Você começa a blasfemar das coisas de Deus, atribuindo realmente as coisas de Deus ao diabo. É diferente, por exemplo, preste bem atenção, de uma pessoa, por exemplo, descrente, que é ateu às vezes, que começa a criticar essas bobagens no meu evangelho, né? Tem que ter cuidado, não fale mal, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não, porque o que é que Deus diz? A blasfêmia não tem perdão. E quantos que fazem isso depois se convertem? Né? Quantos que falam mal das igrejas, Deus vai e opera no coração e eles se convertem? Então não é blasfêmia com o Espírito Santo, porque se fosse, não teria perdão. Entendeu? Agora aquela pessoa que às vezes, é por isso que a Bíblia diz, é melhor não conhecer do que você conhecendo se desviar dele. Exatamente, é diferente você combater as bobagens neopentecostais do que você falar mal, por exemplo, né, de determinado dom. É diferente isso. Não é verdade, irmãos? Amém? Está claro? Então que Deus nos abençoe nessa manhã. E à noite tem outro assunto também interessante que muita gente talvez pode ficar com raiva de mim, mas não tem problema não, né? Que eu vou desmistificar algumas coisas nessa noite com relação do tema: há realmente poder em nossas palavras? Que você declara tem efeito? Que você decreta tem efeito? Eu posso dizer para o meu irmão, né, profetize que vai dar tudo certo? Ou é mais um falso profeta? Determine. Exatamente. Palavra de ânimo é uma coisa, né?
Determinação pela palavra é outra, né? Ou a palavra tem poder é outra. Poder psicológico das palavras é uma coisa, entendeu? A teologia da confissão positiva é outra coisa. É isso que a gente vai tentar diferenciar hoje à noite em nome de Jesus. Tá certo, Pedrinho? Pastor, quer dizer que eu não posso dizer, meu irmão, Deus te abençoe. Não? A gente vai explicar, preste bem atenção, hoje à noite eu vou explicar 3 textos que são usados para pessoas que são deturpadas na realidade, para a pessoa que defende que há poder em suas palavras. Eu vou explicar tudo direitinho. Não perca, Pedrinho, hoje à noite, se perder, depois o senhor assiste pela internet. Amém? Amém, amados? Vamos ficar em pé, agradecendo a Deus por esses momentos. Olha, tem cada coisa que a gente... Qual é o problema? A gente repete determinadas coisas, não é? Porque a maioria dos crentes falam, mas a gente não para pensar o seguinte: isso é bíblico? Isso está no Novo Testamento? Não é? A gente não para às vezes para pensar nisso. É como aquela questão, né? Que, vez por outra, a gente tem algumas manias dentro das igrejas, né? Antigamente era, tá amarrado. Né? Todo crente diz, não, tá amarrado. Tá amarrado. É, não é? aí, hoje em dia, muitas vezes, vão mudando, né? As manias. Hoje em dia, muita gente, os crentes falam muito, é forte. Né? Já ouviram muito? Rapaz, isso é forte. Enfim, são manias que a gente... Né? Não quer dizer que a pessoa vai para o inferno por causa disso, né? Não quer dizer que a pessoa não é salva por causa disso. São manias que as pessoas vão, né, absorvendo. Tem muito crente que não é, tem uma pessoa que não é evangélica que diz que, né, está amarrado, né? Que diz misericórdia, está repreendido. Já vi muita gente falar. E tem muitos crentes que ainda dizem, Ave Maria. Minha cunhada diz direto, minha cunhada, Ave Maria. Aí minha sogra pega no pé dela. É verdade, a maletinha de Roma, que não deixou não. Tem algumas coisas que ficam arraigadas, né, na alma. Agostinho Codinho vai dizer que é a alma católica dos protestantes. Agostinho Codinho tem um texto interessante sobre isso. A alma católica dos protestantes. Depois procura na internet que você encontra. Vamos orar? Jonas? Orar para o Jonas. O menininho também de Jaciara nasceu ontem, graças a Deus, né? Tudo bem, não parto. Vamos agradecer a Deus também por essas bênçãos, né? Tudo é bênção do Senhor. Esse avô coruja é negócio sério, né? Orar pela netinha de Pedro, Helena. É um lindo nome, Helena. Um nome forte. Eu não sei. Tudo bem. É igual a Raquel. Raquel significa ovelha mansa. Tem hora que ela não é muito mansa, não, mas. Às vezes dá certo, não, mas às vezes não dá, né? Tem essas coisas, não é verdade? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Damos-te graça, ó Deus, por tudo que nós ouvimos nessa manhã. Ó Deus, abençoa a Helena, o Pai amado, a netinha de Pedro. Queremos te louvar, Deus, pela vida dela, que o Senhor lhe dê crescimento, Deus, com saúde, principalmente, como também, ó Deus, o bebê de Jaclésio, Deus, que Jaciara que nasceu, Deus, muito obrigado pelo bebê de Jaciara, pela cirurgia, ó Deus, por tudo que foi feito ali, que concorreu para a glória do teu santo nome, Pai. Queremos também te pedir pelo teu filho Jonas, que está enfermo, estenda tuas mãos saradoras sobre a vida dele, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor o abençoe, ó Deus, que o Senhor possa curá-lo, que à noite possamos estar aqui para continuar louvando o teu nome e aprendendo da tua santa palavra. Abra o nosso entendimento, esclarece as nossas mentes para que possamos aprender a tua palavra, ó Pai, a tua verdade, para que não sejamos enganados, como tantos hoje em dia são enganados por qualquer vento de doutrina. É assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui nessa manhã, por cada um dos teus filhos visitantes, e que possamos, ó Deus, continuar em tua presença. É assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.